A noite em que fiquei sozinho na cozinha, com uma espingarda nas mãos e uma coisa parada lá fora me olhando, eu tinha certeza de uma coisa só, que se eu abrisse aquela janela mais 1 centímetro, minha vida nunca mais ia ser a mesma. Eu não sabia ainda se estava certo, mas sabia que o cachorro que tinha dormido na entrada da minha casa por 6 anos sem falhar uma noite, estava embaixo da mesa tremendo sem fazer som nenhum, e que o cheiro que tinha me acordado, aquele cheiro denso, adocicado de um jeito que não tinha direito de ser adocicado, estava ali, parado no ar da madrugada como se tivesse raiz. Eu vou contar tudo isso, mas primeiro, você precisa entender quem eu era antes de tudo acontecer, porque isso faz diferença. Isso faz toda a diferença. Meu nome é Lucas Ferreira. Tenho 73 anos agora. E essa é a primeira vez que falo sobre o que aconteceu naquela propriedade fora da minha família. Não foi por vergonha, não exatamente. Foi porque eu passei anos tentando entender o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti. E chegar numa versão que eu pudesse contar sem parecer que tinha perdido o juízo. Não consegui. Não existe versão assim. Então resolvi contar do jeito que foi, sem arredondar as pontas que não arredondam, sem suavizar o que não suaviza. Você vai ouvir e vai decidir o que faz com isso. Essa parte não é minha responsabilidade mais. O que eu preciso que você entenda antes de qualquer coisa é o seguinte: eu não era homem de superstição. Nunca fui. Cresci numa família que resolvia problema com trabalho, não com reza. Meu avô construiu aquela propriedade com as próprias mãos, derrubou mato, afastou enchente, criou filho e neto naquele chão, sem nunca pedir nada que não viesse do próprio esforço. Eu herdei isso dele, essa forma de ver o mundo onde o que existe é o que você pode tocar, medir, consertar. Fantasma para mim era história de gente que não tinha mais nada interessante para fazer. Isso eu preciso que fique muito claro. Porque quando eu te contar o que aconteceu, e eu vou contar, você vai entender o peso disso. O peso de um homem como eu, que passou a vida inteira achando que sabia onde o mundo terminava, descobrir que o mundo é bem maior e bem mais escuro do que ele pensava. Naquele tempo eu tinha 40 e poucos anos, Fernanda, minha esposa, 3 filhos pequenos e uma propriedade rural que eu tocava com orgulho. Longe de cidade grande, perto de um rio largo e escuro que meu avô escolheu porque a terra do lado era boa e a água garantia o resto. Era uma vida de trabalho duro e silêncio do bom, o tipo de silêncio que você aprende a gostar quando é criado nele. Fernanda era o tipo de mulher que não precisava de muito para se sentir segura. Ela sabia o que queria, sabia o que tinha, e cuidava das duas coisas com a mesma mão firme. Os meninos eram pequenos ainda, e a Camila, a mais nova, tinha 4 anos naquela época, e ficava correndo pelo quintal de manhã até escurecer. Era essa a vida que a gente tinha. Era uma vida boa. Eu não consigo falar desse tempo sem sentir um peso no peito. Não de saudade, não exatamente. É mais o peso de saber que aquela tranquilidade tinha uma data de validade que a gente não enxergava. Que enquanto eu consertava a cerca, checava o gado, tomava café na varanda de manhã cedo ouvindo o rio, alguma coisa lá no escuro do mato do lado do nosso terreno já tinha tomado conhecimento de que a gente estava ali. Eu não sabia disso ainda, mas às vezes, quando penso naqueles dias antes de tudo começar, parece que o lugar já sabia. O gado ficava inquieto sem motivo. O cachorro parava no meio do quintal e ficava olhando para o lado do rio sem se mover. E a Camila, uma criança de 4 anos, parou de brincar perto da cerca do fundo sem que ninguém mandasse. Quando eu perguntei por que ela não ia lá, ela disse que tinha um cheiro ruim do outro lado. Eu fui até a cerca, não senti nada. Mas o cachorro, que sempre corria na minha frente em qualquer parte da propriedade, ficou parado no meio do caminho e não avançou um passo. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. E eu, sendo o homem prático que eu era, pendi a cabeça para o lado e falei que ele tinha ficado velho igual a mim. Voltei para dentro. Não pensei mais nisso naquele dia. Eu devia ter pensado. Se você está ouvindo isso,
e sentiu alguma coisa apertar no peito, saiba que você não está sozinho. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a história a chegar em quem precisa ouvir ela. Tem coisas que a gente só entende quando olha para trás. Naquela época, eu não tinha vocabulário para nomear o que estava acontecendo ao redor, e mesmo que tivesse, eu teria ignorado. Porque tinha uma história antiga naquela região, uma coisa que os mais velhos mencionavam de vez em quando, com aquele cuidado específico de quem toca num assunto que preferia não tocar. Uma entidade, diziam, do limite, do lugar onde a terra enchartada não sabe mais se é chão ou rio, onde as raízes das árvores ficam metade na lama e metade na água. A história dizia que essa coisa aparecia quando alguém carregava a culpa não resolvida. Pecado guardado, diziam os mais velhos, como se pecado fosse uma coisa com cheiro e peso, uma coisa que podia ser sentida de fora para dentro e de dentro para fora. Eu sempre achei que era lenda. O tipo de história que existe para explicar o inexplicável quando as pessoas não têm acesso à explicação de verdade. Tinha um vizinho, seu Benedito, o homem mais velho da redondeza, que nunca concordou com essa leitura minha, mas também nunca quis discutir. Quando o assunto chegava perto disso, ele só mudava de conversa com os olhos. Não com palavras, com os olhos. Aquele olhar de quem sabe de algo que prefere não saber e que definitivamente não quer que você saiba também. Eu notei isso mais de uma vez e nunca perguntei por quê. Achei que era jeito de velho, aquela coisa de carregar história sem destino certo. Hoje eu entendo que ele estava me poupando, ou talvez estivesse se poupando. Às vezes é difícil saber qual dos dois. O problema começou numa manhã de calor fora de época. Esse calor que não devia mais estar ali, que os insetos aproveitavam como se o ano tivesse esquecido de virar. Eu saí cedo para checar o gado e encontrei o bode maior morto contra a cerca do fundo do cercado. Aberto. Pesado demais para ter sido arrastado com facilidade por qualquer coisa que eu conhecesse, mas tinha sido arrastado. A cerca estava intacta, não tinha rastro de invasão em lugar nenhum, e tinha um cheiro. E foi aí que tudo mudou. Porque esse cheiro, eu nunca tinha sentido nada assim na vida inteira, e eu já tinha visto muita coisa naquela propriedade. Era úmido, pesado, animal, mas errado em cada detalhe. E por baixo de tudo isso havia algo adocicado que não tinha o menor direito de ser adocicado. O estômago entendeu antes da cabeça. O estômago entendeu na hora. Seu Benedito chegou na minha propriedade naquela tarde sem eu chamar, como se tivesse sentido que tinha algo errado antes de eu mesmo saber que precisava de alguém. Ele tinha 70 e poucos anos, costas dobradas pelo peso de uma vida inteira de trabalho braçal e um jeito de andar devagar que enganava, porque a cabeça dele funcionava mais rápido do que a de muita gente mais jovem. Eu estava ainda no cercado quando ele apareceu pelo caminho do rio, encostou os braços na cerca e ficou olhando para o bode morto sem dizer nada por um tempo que pareceu longo demais. Não era o olhar de quem está tentando entender o que aconteceu. Era o olhar de quem já entendeu e está decidindo o que fazer com isso. Eu falei tudo o que sabia, que não era muito. Que tinha achado o bicho assim de manhã, que a cerca estava intacta, que não tinha rastro de nada. Seu Benedito ouviu sem me olhar. Ficou de olho no chão do cercado, depois na linha das árvores lá no fundo, depois no ponto onde a terra da minha propriedade chegava mais perto do rio. Então agachou com dificuldade, olhou para a terra molhada perto da cerca e ficou nessa posição por mais tempo do que eu achei que ia ficar. Quando levantou, limpou as mãos na calça e fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Ele perguntou, com a voz tranquila de quem está comentando o tempo, se eu estava com a consciência limpa. Eu achei que era piada. Dei uma risada curta, o tipo de risada que a gente dá quando não sabe o que fazer com uma pergunta. Seu Benedito não riu, nem piscou. Me olhou com aqueles olhos escuros, fundos, e esperou. E foi aí que eu entendi que ele não estava brincando.
que aquela pergunta era a parte mais importante de tudo que ele tinha a dizer. Ele falou devagar, escolhendo as palavras, que havia algo na mata que tinha tomado interesse pela minha propriedade. Falou que eu devia recolher a família antes de escurecer por algumas semanas. Falou que eu devia procurar o padre da cidade o quanto antes, sem demora. Eu tentei perguntar o que exatamente ele tinha visto no chão, o que ele estava pensando, que bicho fazia uma coisa daquele jeito. Ele sacudiu levemente a cabeça, uma única vez, como se a pergunta não tivesse resposta que valesse a pena dar. Depois foi embora pelo caminho do rio sem olhar para trás. E eu fiquei parado no cercado com o bode morto aos meus pés e a sensação de que o chão debaixo de mim tinha ficado um pouco menos sólido. Eu não fui ao padre. Claro que não fui. Eu era homem prático, como eu já falei, e o que um homem prático faz quando perde um animal é checar se tem predador na região, reforçar a cerca, ficar mais atento. Não vai falar com o padre. Eu fiz exatamente isso. Passei os dias seguintes vistoriando cada metro do perímetro da propriedade, procurando rastro de onça, de cachorro selvagem, de qualquer coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido de um jeito que coubesse no meu entendimento de mundo. Não encontrei nada. Absolutamente nada. E o cheiro tinha sumido, o que me deixou mais tranquilo do que devia, porque eu interpretei isso como sinal de que tinha passado, que tinha sido uma coisa isolada, que seu Benedito era um velho supersticioso e eu tinha levado aquilo mais a sério do que merecia. Então as galinhas começaram a morrer. Primeiro uma, 2 dias depois outra, depois mais 2 na mesma noite. Sem barulho, sem sinal de luta dentro do galinheiro, sem rastro de invasão. Eu já tinha visto Doninha entrar em galinheiro antes, já tinha visto gambá, já tinha visto rato. Nenhum deles trabalhava assim, limpo, silencioso, sem deixar nada que eu pudesse identificar. Fernanda olhou para o galinheiro numa manhã e ficou quieta por um tempo, com aquele silêncio dela que não era medo, era raciocínio. Ela perguntou se eu tinha ido falar com o padre. Eu disse que não. Ela não disse mais nada. Mas o jeito que ela olhou para mim naquele momento ficou na minha cabeça por dias. A coisa que me abalou de verdade não foram as galinhas. Foram os rastros que eu encontrei na lama perto do galinheiro na manhã depois da segunda morte em massa. Não eram rastros completos, eram marcas parciais, como se o peso de alguma coisa muito grande tivesse pressionado a terra em certos pontos, mas não em outros. Como se ela tocasse o chão só quando queria, só onde queria. Eu me abaixei e fiquei olhando para aquilo por muito tempo, tentando encaixar num animal que eu conhecesse. Não encaixava em nenhum. O comprimento do espaço entre uma marca e outra não batia com nada da fauna que eu tinha visto em 20 anos naquela região. E as marcas vinham da direção do rio e voltavam para a direção do rio, como se a água fosse o ponto de partida e de chegada de tudo. Eu não contei esse detalhe para Fernanda naquele dia. Não sei exatamente por quê. Acho que parte de mim ainda estava tentando proteger aquela versão do mundo onde tudo tinha explicação, e o problema era só que eu ainda não tinha encontrado a certa. Mas naquela noite eu não consegui dormir direito. Ficava ouvindo o rio lá no fundo, o barulho constante da água que eu tinha ouvido toda a minha vida sem nem prestar atenção. E pela primeira vez, aquele barulho parecia vir de um lugar que eu não conhecia tão bem quanto pensava. O cachorro não latiu nenhuma vez naquela noite. Ficou quieto na entrada da casa, o que era normal. Mas de vez em quando eu ouvia ele mudar de posição, aquele arrastar de corpo no assoalho de madeira, e me perguntava se ele estava inquieto também, ou se eu tinha chegado no ponto de procurar sinal de coisa ruim até no barulho do meu próprio cachorro se mexendo. De manhã eu acordei cedo, antes de todo mundo, e fui direto até a cerca do fundo, o lado que chegava mais perto do rio, o mesmo lado de onde vinham as marcas. O sol ainda estava baixo, e a neblina sobre a água estava espessa, daquele branco leitoso de manhã cedo que some rápido quando o calor chega. Eu fiquei parado na cerca, olhando para o mato do outro lado por um tempo que não sei dizer quanto foi. E então percebi uma coisa que fez meu estômago virar. No tronco de uma árvore na beira da mata, a uns 15 metros de onde eu estava, havia uma marca. Alta demais.
alta do jeito que não faz sentido se você pensar nos animais que deveriam estar naquele mato. A marca no tronco tinha a altura de um homem de braço estendido para cima e era funda demais para ter sido feita por garra de animal que eu conhecesse. Eu fiquei olhando para ela por um tempo longo, com os pés na lama da beira da cerca, o sol ainda fraco cortando a neblina sobre o rio, e senti uma coisa que não sentia desde criança. Aquela sensação de que tem algo maior do que você no lugar que você pensava que conhecia de cor. Não era medo ainda, não exatamente. Era o começo do medo, aquela faísca que aparece antes do fogo. Eu medi a marca com o próprio braço. Ficou alto demais, muito alto demais. E não era arranhado, era pressão, como de algo que tinha encostado o corpo inteiro naquele tronco e ficado ali parado. A casca estava amassada num trecho largo, não pontual, como se o contato tivesse sido de uma superfície grande e pesada. Eu tirei a mão de cima da marca rápido, sem perceber que tinha colocado. O tronco estava frio de manhã cedo e úmido como tudo naquele lugar. Mas no ponto da marca estava diferente, mais frio. De um jeito que não fazia sentido com a temperatura do resto da madeira. Eu não falei sobre essa marca para ninguém naquele dia, nem para Fernanda. Voltei para casa, tomei café, ajudei as crianças a se arrumar, fiz tudo o que um dia normal pedia, e a marca ficou na minha cabeça como um prego enfiado numa tábua, aquela coisa que você não consegue ignorar mesmo quando tenta. Naquela tarde eu tirei as fotos. Tinha uma câmera que eu usava para registrar o gado, equipamento simples, mas funcionava. Fui até a marca com a câmera e fotografei de vários ângulos. Depois fotografei o chão em volta, a margem do rio, o caminho que as marcas de pressão faziam da água até o cercado. Guardo essas fotos até hoje. Nunca mostrei para ninguém fora da família. Tem coisas que você documenta não para provar, mas para não enlouquecer sozinho achando que inventou. Foi nessa mesma tarde que a Estrela morreu. Estrela era a vaca maior do meu plantel, uma animal grande, pesada, calma, que os filhos tinham batizado quando eram menores. Fernanda foi checar o pasto no fim do dia e voltou andando diferente, com aquele passo que ela tinha quando estava segurando alguma coisa dentro. Me chamou com a voz tranquila demais. Tranquila demais é sempre sinal ruim com Fernanda. A gente chegou junto na beira do pasto, do lado que encostava no mato, e eu entendi por que ela tinha andado daquele jeito. O que restou da estrela estava arranjado de um modo que não existe na natureza. Eu já tinha visto animal morto por predador antes. Já tinha visto o trabalho de onça, de cachorro selvagem, de bicho que não discrimina o que come. Nenhum deles faz o que eu vi ali. Predador mata e come, ou mata e vai embora. O que eu vi parecia ter intenção diferente. Parecia querer que eu encontrasse. Parecia querer que eu olhasse. Eu olhei por mais tempo do que devia porque meu cérebro ficou travado tentando encaixar aquilo em alguma coisa que fizesse sentido. E não conseguiu. Fernanda ficou parada do meu lado em silêncio por um tempo e então disse, com aquela voz baixa e firme dela, que eu precisava ir falar com o padre. Não era sugestão, era declaração. A diferença entre as duas coisas com Fernanda era sempre muito clara. Dessa vez eu fui. No dia seguinte, cedo, deixei a propriedade com Fernanda e fui até a cidade. O padre se chamava Cláudio, um homem de meia idade, tranquilo, com um tipo de rosto que não muda de expressão com facilidade. Eu entrei no escritório dele sem saber direito como começar e comecei pelo cheiro, porque era o detalhe que ainda ficava mais vivo na minha memória. Aquele cheiro denso e adocicado de um jeito errado. O padre ouviu sem me interromper. Não franziu a testa, não inclinou a cabeça para o lado com ar de ceticismo. Ficou me ouvindo com uma atenção que me deixou mais desconfortável do que qualquer reação de dúvida teria deixado. Porque a atenção assim, densa e quieta, é a atenção de quem reconhece o que está ouvindo. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então fez 3 perguntas. Perguntou de que lado do terreno os animais tinham sido encontrados.
Perguntou se as marcas de pressão no chão sempre vinham da direção da água. Perguntou se o cachorro tinha mudado de comportamento antes da primeira morte ou depois. Eu respondi as três. Antes, eu disse na última. O cachorro tinha parado de ir até a cerca do fundo antes do bode morrer. Padre Cláudio assentiu devagar, juntou as mãos na mesa e disse que ia até a minha propriedade. Não disse quando, não disse com quem, não disse o que ia fazer. Disse só que ia. Eu saí do escritório dele com uma sensação que é difícil de nomear. Não era alívio, porque alívio vem quando o problema some, e o problema não tinha sumido. Era mais próximo de quando você vai ao médico, achando que vai ouvir que não é nada, e o médico não diz isso. O médico fica sério e marca um retorno. Você não está com mais problema do que antes. O problema era o mesmo. Mas agora você sabe que ele é real. E saber que é real é uma coisa completamente diferente de suspeitar. É mais pesado, é mais frio. É o tipo de peso que você carrega diferente, porque não tem mais como fingir que talvez seja a sua imaginação. No caminho de volta para a propriedade, passei pela estrada que margeava o rio por um trecho longo e olhei para a água de um jeito que nunca tinha olhado antes. O rio era o mesmo de sempre, largo, escuro, lento naquela parte, com as árvores das margens se inclinando sobre ele, como se tentassem se alcançar pelo lado de cima. Eu tinha crescido olhando para esse rio, tinha pescado nele, tinha atravessado ele, tinha ensinado meus filhos a respeitar a correnteza. Mas naquele momento, olhando da estrada enquanto o carro andava, percebi que o que eu sentia não era familiaridade, era outra coisa. Era a sensação de que o rio estava me devolvendo o olhar, e que do outro lado daquela água escura e lenta tinha algo que sabia exatamente onde eu morava. Padre Cláudio não veio sozinho, isso eu não esperava. Quando o carro dele entrou pela estrada de terra da propriedade, havia outro homem no banco do passageiro, mais velho, que eu nunca tinha visto antes. Não era padre, pelo menos não vestia como padre. Era um homem de cabelos completamente brancos, costas retas, olhos claros que pareciam medir tudo antes de qualquer palavra. Padre Cláudio me apresentou pelo nome e não explicou mais nada. O velho me cumprimentou com a mão firme, olhou brevemente para casa, depois para a linha das árvores no fundo da propriedade e perguntou com uma voz tranquila e direta onde exatamente os animais tinham sido encontrados. Não foi nem um olá a mais, nem um olá a menos. Era homem de propósito aquele. E o propósito estava claro no jeito que ele já estava olhando para o terreno antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Eu os levei pelos pontos. O cercado onde o bode tinha aparecido, o galinheiro, o pasto onde a estrela tinha sido deixada. O velho caminhou devagar em cada lugar, se abaixou em alguns pontos, ficou de pé olhando para o horizonte em outros. Não tocou em nada. Não tirou nada do bolso. Só olhava, com aquela atenção concentrada de quem está lendo alguma coisa que os outros não enxergam. Padre Cláudio ficava um pouco atrás, quieto, deixando o velho trabalhar. Em nenhum momento qualquer um dos dois pediu a minha opinião sobre o que eles estavam vendo. Eu fui ficando menor naquele espaço que era meu, o que foi uma sensação estranha, não ruim, mas estranha. Como se a propriedade tivesse ficado temporariamente sob outro comando. Quando chegamos na cerca do fundo, no ponto mais próximo do rio, o velho parou completamente. Ficou parado por um tempo longo, olhando para a linha da água entre as árvores. O rio estava lá, escuro e quieto como sempre, a neblina baixa da tarde se formando já sobre ele. O velho então olhou para o tronco onde eu tinha encontrado a marca alta, do outro lado da cerca. Não disse nada, mas eu vi a mandíbula dele apertar levemente, uma única vez, e isso foi suficiente para eu entender que o que ele estava vendo era o que ele esperava encontrar, e que isso não era uma boa notícia. Na volta para casa, Padre Cláudio me disse que iam voltar em 2 dias. Que na volta iam andar o perímetro inteiro da propriedade e fazer o que precisava ser feito. Eu perguntei o que precisava ser feito. Ele disse que era um processo, que eu ia ver, e que enquanto isso,
Eu devia manter a família dentro depois que o sol começasse a baixar. Eu quis perguntar mais. Quis perguntar sobre o velho. Quis perguntar o que eles tinham visto naquele terreno que eu morava havia tanto tempo e aparentemente não sabia ler direito. Mas havia algo na postura do padre que não estava fechado para perguntas. Estava simplesmente ocupado com coisas mais urgentes. E eu aprendi a vida inteira que quando um homem está ocupado com coisa urgente, pergunta pode esperar. Naqueles 2 dias de espera, a propriedade ficou quieta. Nenhum animal morreu. O cachorro voltou a circular pelo quintal com uma normalidade que me deu esperança. Fernanda disse que tinha notado o mesmo, que a tensão no lugar tinha aliviado um pouco, e Fernanda era mulher de perceber essas coisas antes de todo mundo. As crianças brincaram no quintal depois do almoço, com aquela energia barulhenta de criança que você trata como incômodo quando tem e sente falta quando não tem. Eu fui ficando mais leve. Comecei a construir na cabeça a versão onde aquilo tinha passado, onde a visita do padre tinha sido suficiente para resolver o que quer que fosse, onde a minha vida voltava ao ritmo que sempre teve. Foi Fernanda quem primeiro percebeu que eu estava fazendo isso. A gente estava na varanda no fim do 2º dia, o sol quase indo, o rio lá no fundo virando uma faixa preta entre as árvores escuras. E ela falou sem me olhar que esperança apressada é o pior tipo de descuido. Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela disse que a coisa não tinha ido embora só porque tinha ficado quieta por 2 dias, que quieto não era o mesmo que ausente, que eu sabia disso. Eu sabia, eu só não queria saber. Padre Cláudio e o velho voltaram na manhã do 3º dia, como prometido. Dessa vez, trouxeram uma bolsa de couro escura, pequena, que o velho carregava a tiracolo, sem explicar o que tinha dentro. Eles pediram que a família ficasse dentro de casa durante o processo. Fernanda levou as crianças para a sala e fechou a janela que dava para o quintal, o que ela fez sem que ninguém pedisse, com aquela eficiência dela de mulher que entende a gravidade de uma situação antes de precisar que expliquem. Eu fiquei do lado de fora com os dois. Eles andaram o perímetro inteiro da propriedade, cada metro. Rezavam em voz baixa enquanto caminhavam, uma reza que eu não conhecia. Não era o Pai Nosso nem nenhuma outra que eu tivesse ouvido em missa. Era mais antiga do que isso no ritmo, mais densa. O velho parava em pontos específicos e retirava da bolsa um frasco pequeno com um líquido escuro, marcava o chão com uma quantidade mínima e continuava andando. Eu não perguntei o que era o líquido. Há perguntas que a gente não faz não porque não quer saber, mas porque percebe que a resposta não vai ajudar em nada prático. Na beira do rio, onde meu terreno chegava até a água, o velho ficou mais tempo do que em qualquer outro ponto. Ele e Padre Cláudio ficaram ali juntos por quase meia hora, enquanto a água escura do rio passava devagar e o vento movia levemente as copas das árvores acima deles. O velho usou mais líquido do frasco naquele trecho do que em todo o resto do perímetro junto. Quando eles terminaram e voltaram até onde eu estava esperando, o velho me olhou direto pela primeira vez desde que tinha chegado e disse uma coisa que ficou na minha cabeça de um jeito que não sai mais. Disse que o que estava ali tinha chegado pelo lado da água, que sempre chegava pelo lado da água, e que a beira do rio era onde a conversa entre o meu mundo e o outro mundo era mais fácil de acontecer. Eu perguntei que outro mundo. Ele disse que era um mundo que existe no espaço entre as coisas que a gente consegue nomear. E não disse mais nada sobre isso. Padre Cláudio abençoou a casa, o celeiro, o cercado e o rio. Quando foram embora, o sol estava alto e o quintal estava silencioso com aquele silêncio que parece limpo, o tipo que você respira fundo sem perceber porque o ar parece diferente. Eu fiquei na varanda olhando o carro dele sumir pela estrada de terra e pensei que talvez tivesse acabado. Que talvez o processo todo que eu tinha visto ali tivesse sido o suficiente. Que talvez eu pudesse finalmente dormir uma noite inteira sem acordar testando o ar do quarto com o nariz antes de abrir os olhos. Pensei isso por 12 dias. 12 dias exatos. Porque na 13ª noite, o cheiro voltou. Eu acordei sem saber por quê,
naquele tipo de despertar abrupto que não tem sonho antes, só escuridão e então consciência total de uma vez. O quarto estava quieto. Fernanda dormia do meu lado com a respiração calma. As crianças não tinham chorado, não tinha barulho nenhum do lado de fora. E mesmo assim, eu estava acordado com o coração batendo num ritmo que não combinava com a quietude ao redor. Fiquei deitado por alguns segundos tentando entender o que tinha me acordado. E então o cheiro chegou. Não de uma vez, devagar, como maré que sobe sem pressa, sabendo que vai chegar onde quer de qualquer jeito. Denso, úmido, com aquele fundo adocicado errado que eu tinha aprendido a reconhecer do jeito que a gente aprende a reconhecer o cheiro de perigo, no corpo, antes da cabeça. Eu levantei sem acender a luz. Peguei a calça na cadeira do lado da cama, vesti no escuro. Fui até a porta do quarto, descalço, pisando devagar no assoalho de madeira. Cada tábua que rangia embaixo do meu peso parecia barulho demais naquele silêncio. Cheguei no corredor e parei. O cheiro estava mais forte ali do que no quarto. Mais forte e mais específico, como se estivesse vindo de uma direção, da janela da frente, a que dava para o quintal e para a linha das árvores no fundo. Fui andando devagar pelo corredor na direção da cozinha, encostado na parede, sem fazer luz. E então eu ouvi. Não era um latido, não era um rosnado. Era um som que eu nunca tinha ouvido do meu cachorro em 6 anos de convivência. Uma espécie de choramingo suprimido, como de um animal tentando não fazer barulho, mas não conseguindo segurar completamente. Um som de medo contido que vai sair de qualquer jeito, porque o medo é grande demais. Eu dobrei a esquina do corredor e vi o cachorro embaixo da mesa da cozinha. Estava enrolado em si mesmo, o focinho escondido entre as patas dianteiras, tremendo numa frequência quase invisível, aquele tremor fino que vem de dentro para fora. Ele me viu entrar. Não se mexeu. Não abanou. Só me olhou com os olhos arregalados e continuou tremendo. Eu parei no meio da cozinha olhando para ele por um tempo. O cheiro estava forte ali, espesso quase, e eu precisei respirar fundo de propósito porque meu corpo estava tentando respirar menos, como se menos ar significasse menos contato com aquilo. Olhei para a janela da cozinha. As venezianas estavam fechadas do jeito que eu tinha deixado antes de dormir. Não havia som do lado de fora, nenhum vento, nenhum animal noturno, nenhum barulho do rio que sempre estava presente como plano de fundo. O silêncio lá fora era do tipo que existe quando tudo que normalmente faz barulho decidiu ficar quieto ao mesmo tempo. Esse tipo de silêncio tem textura. Você sente ele pressionando de fora para dentro. Eu não abri a veneziana. Fiquei parado na cozinha com o cachorro embaixo da mesa e o cheiro ao redor e o silêncio lá fora. E esperei. Não sei quanto tempo fiquei assim. Pode ter sido 20 minutos, pode ter sido mais. Em algum momento, o cheiro começou a diminuir, devagar, como tinha chegado. A maré descendo. E então, quando o cheiro estava quase sumido, veio o som. Da janela da frente, não da cozinha, da sala. Um som de pressão na madeira do batente, não um arranhado, mas o som de peso encostado, de algo se apoiando de fora para dentro contra a madeira. Um contato longo, sem pressa, como quem estava muito confortável exatamente onde estava. O som durou talvez 30 segundos. Depois parou. O silêncio voltou por mais alguns minutos. Depois o barulho do rio voltou, primeiro baixo, depois normal. E um sapo cantou lá fora, um único. E então outro. E então o resto. E o mundo noturno ao redor da casa voltou ao que devia ser. O cachorro saiu debaixo da mesa devagar. Foi até a entrada da casa, deitou no lugar dele de sempre e ficou quieto com os olhos abertos. Eu fiquei na cozinha, encostado na pia, até o céu começar a clarear lá fora. De manhã cedo, antes de Fernanda acordar, eu fui até a janela da sala. Aqui tinha feito o som. Abri as venezianas e olhei o batente do lado de fora com atenção. E encontrei o que estava lá. Não arranhado, como eu já sabia que não ia ser. Era pressão.
a madeira levemente comprimida numa área grande, larga, que não combinava com mão humana nem com pata de animal que eu conhecesse. O contacto tinha sido de uma superfície extensa, como de algo que tinha encostado o corpo inteiro ali, quieto, do lado de fora, na madrugada, enquanto a minha família dormia dentro. Eu passei a mão por cima da marca devagar. A madeira estava fria, mais fria do que o resto do batente que estava na mesma temperatura da ar da manhã. Aquele frio diferente, localizado, o mesmo que eu tinha sentido no tronco da árvore semanas antes. Como se o calor tivesse sido retirado do material pelo contato, não adicionado. Tirei a mão rápido. Entrei, fechei a janela, fui fazer café com as mãos que não estavam completamente firmes e esperei Fernanda acordar para ter alguém do meu lado antes de tomar qualquer decisão. Quando ela desceu, eu ainda estava na cozinha com a xícara esfriando na minha mão. Ela me olhou uma vez, olhou para o cachorro que estava na entrada com os olhos abertos e quieto, olhou de volta para mim. Não perguntou o que tinha acontecido. Perguntou quanto tempo eu tinha ficado acordado. Eu disse que tinha sido a noite toda, quase. Ela assentiu, pegou a xícara da minha mão, jogou o café frio fora, colocou o café quente no lugar e pôs na minha mão de volta. Então disse, com a voz calma que ela guardava para as coisas sérias, que eu precisava ligar para o Padre Cláudio naquele mesmo dia. E que dessa vez eu precisava contar tudo, incluindo a marca no batente, incluindo o cachorro, incluindo o cheiro de novo. Tudo. Eu disse que ia fazer isso. Ela disse que sabia que eu ia, porque dessa vez não havia mais nada que eu pudesse chamar de coincidência, e nós dois sabíamos disso. Padre Cláudio ouviu tudo pelo telefone sem me interromper uma vez, e quando eu terminei de falar, ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram mais longos do que eram. Então disse uma coisa que eu não esperava. Disse que o fato de ter voltado depois do ritual não era sinal de que o ritual tinha falhado. Disse que algumas coisas testam o limite antes de recuar, que é parte do processo, que eu não devia interpretar o retorno como derrota. Eu perguntei se ele tinha certeza disso. Ele disse que tinha experiência com isso. Não disse certeza, disse experiência. Eu notei a diferença e não comentei. Disse que ia voltar à propriedade em 2 dias com o mesmo acompanhante, que dessa vez ia ser diferente, que eu devia fotografar a marca no batente antes que a chuva ou o sol apagassem e mandar para ele por mensagem. Eu fotografei e mandei. Ele não respondeu sobre a foto, só disse que nos veria em 2 dias. Esses 2 dias foram os mais longos desde o início de tudo. Não porque algo aconteceu, mas porque nada aconteceu. E o nada tinha aquela qualidade de suspensão, de coisa represada, de ar antes de tempestade. O cachorro voltou ao comportamento normal. Dormia na entrada, circulava pelo quintal, mas eu notei que ele evitava o lado do terreno mais próximo do rio. Não chegava perto. Ficava exatamente na metade do quintal e voltava. Como se houvesse uma linha que ele tinha decidido não cruzar mais. Eu não falei sobre isso para Fernanda. Ela já sabia. Ela via tudo o que eu via, às vezes antes de mim. As crianças foram para a casa da irmã de Fernanda na cidade nesses 2 dias. Fernanda foi com elas e voltou no dia seguinte, deixando os meninos com a irmã. Camila não quis ficar, queria vir com a mãe, e Fernanda deixou, porque Camila era assim, difícil de separar da mãe quando sentia que algo estava errado. A menina chegou em casa, entrou, foi direto até o cachorro, abraçou o pescoço dele e ficou assim por um tempo sem dizer nada. Depois foi brincar no quarto como se nada tivesse acontecido. Mas ela não foi para o quintal naqueles 2 dias. Ficou dentro a tarde toda sem que ninguém pedisse. Padre Cláudio e o velho chegaram na manhã do 2º dia, como prometido. O velho vinha com a mesma bolsa de couro, mas havia algo diferente no jeito dele entrar no terreno. Mais devagar, com mais atenção nos detalhes ao redor.
Ele parou na entrada e ficou olhando para a propriedade como um todo por quase 1 minuto antes de dar um passo. Então, foi direto até a janela da sala sem que eu tivesse dito nada. Olhou a marca no batente. Passou os dedos por ela, igual ao que eu tinha feito. E eu vi a expressão dele mudar de um jeito quase imperceptível. Um aperto leve nos olhos que desapareceu rápido. Ele virou para o padre Cláudio e disse alguma coisa em voz baixa que eu não ouvi. O padre assentiu uma vez. Eles pediram que eu ficasse na varanda durante o processo. Não dentro de casa, na varanda, de onde eu pudesse ver o quintal, mas não acompanhar o que eles faziam. Eu concordei. Me sentei na cadeira de sempre e fiquei olhando o sol se mover lentamente pelo céu, enquanto os dois andavam pelo terreno com uma precisão que parecia cartografar cada centímetro do lugar. O velho usou mais líquido do frasco dessa vez. Em alguns pontos, ficou parado por tempo longo, rezando em voz tão baixa que eu ouvia o ritmo, mas não as palavras. Padre Cláudio ficava próximo, presente, mas deixava o trabalho do outro acontecer sem interferir. Quando chegaram na beira do rio, ficaram ali por quase 1 hora. Eu os via de costas da varanda, duas figuras paradas na luz da manhã, com a água escura atrás deles e as árvores ao redor. O velho tirou algo diferente da bolsa dessa vez. Não era o frasco pequeno. Era algo que eu não conseguia identificar da distância, pequeno, que ele segurou com as duas mãos por um tempo antes de fazer o que tinha que fazer com ele. Não vou especular sobre o que era porque não sei. Só sei que quando o velho terminou naquele trecho da beira do rio e virou para voltar, a postura dele estava diferente, menos tensa. Como de alguém que acabou de entregar uma coisa pesada e sente o alívio físico disso. Eles abençoaram a casa inteira dessa vez, cada cômodo, cada janela, cada porta. Levaram tempo no quarto das crianças e no corredor. Quando terminaram, eram quase 3 da tarde. O velho me chamou para conversar na varanda e me disse, com aquela voz direta e sem adorno de antes, que o que estava acontecendo ali não era comum, mas também não era sem precedente. Que havia registro de situações parecidas em propriedades próximas de cursos de água, em regiões onde a terra tinha determinado tipo de história. Que o que ele e o padre tinham feito ia criar um intervalo mais longo dessa vez. Mas que eu precisava entender uma coisa com clareza. Eu perguntei o quê? Ele disse que esse tipo de coisa não vai embora porque você quer que ela vá. Vai embora quando está satisfeita, ou quando encontra algo mais forte do que a atração que a trouxe. E que o trabalho deles era ser esse algo mais forte. Eu fiquei com essa frase na cabeça por muito tempo depois que eles foram embora. A atração que a trouxe. Como se a coisa tivesse vindo por uma razão específica, como se houvesse algo naquela propriedade, ou em mim, que funcionava como chamado. Eu passei os dias seguintes tentando entender o que poderia ser isso, e quanto mais eu pensava, mais o peso da pergunta crescia. Porque a resposta que minha cabeça ficava alcançando era uma que eu não queria alcançar. Uma que envolvia coisas que eu tinha feito ou deixado de fazer, decisões antigas, culpas que eu achava que tinham prescrito com o tempo. O velho tinha me perguntado nada sobre isso. Mas seu Benedito tinha perguntado, logo no começo, quando o bode ainda estava fresco na cerca. Tinha perguntado se eu estava com a consciência limpa. E eu tinha rido. Eu tinha rido da pergunta. Eu fui falar com seu Benedito. Não sei bem por que fui naquele dia específico, depois de semanas evitando ter essa conversa. Acho que foi a frase do velho que ficou na minha cabeça, a atração que a trouxe, e a memória da pergunta de seu Benedito lá no começo, quando eu tinha rido e ele não tinha rido. Fui a pé pela estrada de terra que margeava o rio, de manhã cedo, antes do sol ficar pesado. A casa dele era menor que a minha, mais antiga, com uma varanda de madeira escura onde ele quase sempre estava sentado naquele horário. Estava. Me viu vir de longe e não se mexeu, só esperou, com a calma de quem sabia que eu ia aparecer em algum momento e estava sem pressa.
Eu sentei na cadeira do lado dele sem ser convidado porque não era o tipo de visita que espera convite. Fiquei quieto por um tempo olhando para o rio com ele, o jeito que os dois fazíamos quando não havia urgência de palavra. Então eu falei. Contei tudo desde o começo, cada detalhe, em ordem, sem deixar nada de fora. O bode, as galinhas, a estrela, as marcas, o cheiro, a noite com o cachorro debaixo da mesa, a marca no batente, as 2 visitas do padre. Sr. Benedito ouviu sem tirar os olhos do rio. Não fez som nenhum enquanto eu falava. Quando eu terminei, o silêncio ficou por um tempo e ele continuou olhando para o rio. Então ele disse que aquela região tinha memória longa, que o rio tinha memória mais longa ainda, que havia coisas que viviam na margem da água que os mais velhos conheciam e respeitavam, e que as gerações novas tinham decidido chamar de superstição porque era mais confortável do que admitir que o mundo é maior do que o que cabe na escola. Falou devagar, sem drama, como de costume. Então me olhou e perguntou se eu tinha ido resolver o que precisava ser resolvido. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que eu sabia o que ele queria dizer. E eu sabia. Tinha coisas antigas na minha consciência que eu tinha enterrado fundo achando que fundo era suficiente. Não era assunto que eu fosse abrir ali, nem com seu Benedito, nem com ninguém. Mas eu entendi o que ele estava dizendo. E ele viu que eu entendi. Assentiu uma vez, olhou de volta para o rio e não falou mais nada sobre isso. O que ele falou foi o seguinte. Disse que o trabalho do padre ia segurar por mais tempo dessa vez, que os 2 homens que tinham vindo sabiam o que estavam fazendo, mas que segurar não era o mesmo que resolver. Que o que resolve é o que está dentro da pessoa, não o que é feito ao redor dela. Disse isso com aquela tranquilidade de velho que chegou numa conclusão há muito tempo e não tem mais energia para debater. Eu voltei para casa pelo mesmo caminho do rio, passando pelas mesmas árvores, e senti pela primeira vez desde o início de tudo que o problema não estava do lado de fora da cerca. Estava dentro de mim. Tinha chegado de fora, sim, mas havia encontrado algo no lugar em que pousou. Algo que funcionou como porta. Os dias seguintes foram diferentes. Não no sentido de que melhorou, mas no sentido de que eu mudei. Fui à cidade. Procurei o padre Cláudio não pelo que estava acontecendo na propriedade, mas pelo que estava acontecendo dentro de mim. Aquelas coisas enterradas que eu tinha achado que o tempo resolveu sozinho. O padre me ouviu por quase 1 hora sem interromper, com aquela atenção densa e sem julgamento que ele tinha. E quando terminamos, eu saí do escritório dele com uma leveza que não sentia há muito tempo, talvez anos. Não era euforia. Era mais parecido com quando você tira um peso da mochila que ficou ali tanto tempo que você parou de perceber o quanto estava curvado. Voltei para casa naquela tarde, cheguei antes do anoitecer, e Fernanda me olhou de uma forma que eu não sei descrever direito. Não perguntou onde eu tinha ido. Só me olhou por um momento e depois foi continuar o que estava fazendo. E havia, no jeito dela se mover pelo espaço doméstico, uma tranquilidade diferente. Como se ela também tivesse sentido algo se acomodar. Naquela noite as crianças vieram de volta para casa, os 2 meninos que tinham ficado com a irmã dela, e o jantar foi barulhento e cheio e normal, do jeito que eu não percebia quanto tinha sentido falta. O cachorro ficou no meio da sala no jantar, coisa que Fernanda normalmente não deixava, mas naquela noite não disse nada. Deixou ele ficar. Eu dormi aquela noite de um jeito que não dormia desde antes de tudo começar. Fundo, sem interrupção, sem acordar testando o ar do quarto. De manhã o sol estava alto quando abri os olhos e Fernanda já tinha levantado, e o cheiro de café estava vindo da cozinha, e os meninos faziam barulho no quintal. Eu fiquei na cama por um momento só ouvindo aquilo, aquele barulho de manhã normal de família, e pensei que talvez fosse possível que aquilo tivesse passado de verdade. Não por conta do ritual, não só por isso, mas porque alguma coisa em mim tinha parado de funcionar como porta. Foram 12 dias assim. 12 dias de silêncio limpo, de noites dormidas,
de animais que ficavam em paz, de cachorro que circulava por todo o terreno, incluindo o lado do rio. 12 dias em que eu quase me convenci de que estava resolvido. Fernanda ficou quieta sobre isso. Não comemorou, não disse que tinha passado, continuava acordando antes de mim e verificando o quintal pela janela toda manhã antes de descer. Eu notei isso e não falei nada porque entendia. Fernanda não era mulher de tirar a guarda cedo. Era mulher de esperar a prova completa antes de baixar os ombros. A prova que ela estava esperando não era a que a gente queria. Na 13ª noite, eu acordei de repente no escuro do quarto e antes mesmo de estar completamente consciente, antes de ter pensamento formado, meu corpo já sabia. A garganta fechou levemente. Os pulmões puxaram ar mais devagar. E então, chegou à consciência o que o corpo já tinha registrado. O cheiro estava de volta, mais forte do que nunca tinha sido. Como se todas as vezes anteriores tivessem sido aviso, e essa fosse a chegada de verdade. Eu acordei Fernanda encostando a mão no ombro dela com uma pressão que ela reconheceu imediatamente, porque ela já estava acordando antes de eu terminar o gesto. Não falei nada. No escuro do quarto, entre duas pessoas que moram juntas há anos, certas coisas não precisam de palavra. Ela se sentou na cama, ficou quieta por 2 segundos, ouvindo e sentindo o ar, e então se levantou sem acender a luz. Eu me aproximei e falei baixinho no ouvido dela que ela precisava pegar as crianças e ir para a casa dos Rodrigues agora, pela porta dos fundos, sem acender luz nenhuma dentro de casa. Ela não perguntou por quê. Já sabia por quê. Pegou o casaco do gancho atrás da porta, foi até o quarto das crianças e eu ouvi ela acordando cada um, com aquela voz baixa e firme que as crianças obedeciam sem questionar, porque o tom daquela voz nunca significava coisa boa se questionasse. Eu fui até o corredor e peguei a espingarda que ficava no armário da entrada. Estava carregada, como sempre ficava, desde que tudo tinha começado. O cachorro estava na entrada da casa, no lugar dele de sempre, mas estava acordado, de pé, com o focinho apontado para a porta da frente. Não estava tremendo dessa vez. Estava tenso de um jeito diferente, aquela tensão de animal que ainda não decidiu se vai recuar ou avançar. Eu me abaixei do lado dele por um segundo e coloquei a mão nas costas dele. Ele não se mexeu. Continuou olhando para a porta. Eu ouvi Fernanda passando pelo corredor com as crianças, os passos pequenos dos meninos misturados com os dela. A voz da Camila começando a fazer pergunta, e Fernanda cortando com um sussurro antes que a pergunta saísse completa. A porta dos fundos abriu, fechou com cuidado, e então a casa ficou em silêncio comigo e o cachorro, e o cheiro que estava mais forte do que eu já tinha sentido, tão forte que tinha quase textura, como se fosse possível tocar no ar e sentir o peso dele nos dedos. Eu fui até a cozinha no escuro. Conhecia cada centímetro daquele chão de cor. Cheguei na janela que dava para o quintal e para o fundo da propriedade. Fiquei parado do lado de dentro sem abrir as venezianas por um momento. O cachorro tinha me seguido e estava parado na entrada da cozinha, ainda tenso, ainda olhando para frente. Eu respirei fundo uma vez, abri as venezianas um palmo e olhei para fora. O quintal estava quieto sob o céu de madrugada. A lua estava presente, mas não forte. Aquela luz difusa que ilumina o suficiente para você ver formas, sem ver detalhes. Eu olhei o quintal inteiro de um lado ao outro, a relva, o caminho de terra batida, o celeiro do lado, a linha de árvores ao fundo onde o terreno terminava e o mato começava. E então, parei de varrer com os olhos, porque tinha encontrado o que estava procurando, sem saber que estava procurando. Na beira do mato, e exatamente no ponto onde a terra limpa do quintal encontrava as primeiras árvores, havia uma forma. Eu preciso ser honesto sobre o que eu vi e o que eu não vi, porque essa parte eu não vou exagerar nem minimizar. Era uma forma verticalmente longa, mais alta do que uma pessoa, que ficava na transição entre o claro do quintal e o escuro do mato.
Não me era possível dizer com certeza onde o mato terminava e a forma começava, porque as bordas dela não eram nítidas naquela luz. Mas havia algo ali que não estava ali em outras noites, algo que tinha volume e presença, e estava completamente imóvel. Eu a olhei por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 20 segundos, pode ter sido menos. O tempo funciona diferente quando o medo está presente. Ela não se moveu nenhuma vez enquanto eu olhei. Ficou exatamente onde estava, na beira do mato, voltada para a janela onde eu estava. Voltada para mim. Esse detalhe eu tenho certeza, porque havia uma diferença no jeito que aquela forma se posicionava no espaço, uma direcionalidade, que eu não consigo descrever de outra forma, senão dizer que ela estava me olhando de volta. Eu levantei a espingarda e atirei. O som foi imenso dentro daquele silêncio. O cachorro latiu uma única vez atrás de mim, alto, e ficou quieto. O cheiro de pólvora misturou com o outro cheiro no ar da cozinha. Lá fora, onde o tiro tinha ido, o mato se mexeu numa área larga, aquele movimento de galhos e folhas que a passagem de algo pesado produz. Rápido, pesado, indo em direção ao rio. E então o mato ficou quieto de novo. Eu fiquei na janela com a espingarda por um tempo longo, ouvindo. O som da passagem sumiu. O rio estava lá, o barulho constante da água. Nada mais. O cheiro foi embora devagar, dissolvendo no ar da madrugada aos poucos, e eu percebi que estava com as mãos frias em volta do cano da espingarda e que meu coração estava batendo num ritmo que eu sentia até na garganta. Não sei se acertei. Não fui verificar no dia seguinte e não iria verificar, porque sabia que ir até lá não ia me dar resposta nenhuma que valesse o que eu arriscava encontrando. O que eu sei é que depois daquela noite, as coisas na propriedade pararam. Completamente. Nenhum animal morreu. Nenhum cheiro voltou. O cachorro voltou a circular pelo terreno inteiro, incluindo o lado do rio. A marca no batente ficou lá, na madeira, mas não apareceram marcas novas. A vida voltou ao ritmo que eu tinha esquecido como era ter. E eu passei semanas esperando que aquilo voltasse, acordando no meio da noite testando o ar, verificando o cachorro, checando as venezianas. Não voltou. Liguei para o padre Cláudio alguns dias depois para contar o que tinha acontecido. Ele ouviu com atenção e ficou em silêncio por um momento. Então disse que ia registrar o que eu tinha relatado, que havia um processo de documentar situações como essa e que esse registro ia para um conjunto de relatos que a diocese mantinha sobre ocorrências desse tipo na região. Eu perguntei se havia muitos relatos assim. Ele disse que havia mais do que as pessoas imaginavam. Disse isso de um jeito tranquilo, sem drama, que de alguma forma foi mais perturbador do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Mais do que as pessoas imaginavam. Eu fiquei com aquilo na cabeça por dias. Fui até seu Benedito contar que tinha parado. Ele estava na varanda de sempre. Me ouviu até o fim, olhando para o rio. Quando eu terminei, ele ficou quieto um tempo e então disse apenas que às vezes elas completam o que vieram fazer e às vezes a gente interrompe e que nunca dá para saber qual dos dois aconteceu de verdade. Eu perguntei o que ele achava que tinha acontecido no meu caso. Ele me olhou por um momento e disse que achava que as duas coisas tinham acontecido ao mesmo tempo, que a coisa tinha encontrado o que vinha buscar e que eu tinha feito o que precisava ser feito, e que essas duas coisas não se contradizem. Eu não entendi completamente o que ele quis dizer. Ainda não entendo, mais de 20 anos depois. Mas sinto que tem verdade ali, nessa ideia de que duas coisas opostas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo no mesmo evento. O que mais me perturbou depois que tudo acabou não foi a memória do cheiro, nem a forma na beira do mato, nem o som naquela noite contra o batente da janela. O que mais me perturbou foi perceber que eu tinha passado 20 anos da minha vida construindo uma visão de mundo que não tinha espaço para nada disso. E que essa visão tinha sido destruída não por um argumento, não por uma conversa, não por um livro.
tinha sido destruída por 3 semanas numa propriedade rural que eu conhecia desde criança. Você passa a vida inteira achando que sabe onde o chão termina. E então o chão some debaixo dos seus pés, num lugar que você pisou 1000 vezes. Eu tentei durante anos montar uma explicação que fechasse. Tentei de verdade, com honestidade, sem preguiça. Comecei pelas explicações mais simples: predador desconhecido na região, comportamento animal atípico causado por alguma condição do ambiente, estresse coletivo da família produzindo percepção alterada. Cada versão funcionava por um trecho, e então encontrava um detalhe que não encaixava. A altura da marca no tronco, o frio localizado na madeira do batente, o cachorro que parou de ir até a cerca antes do primeiro animal morrer, a forma na beira do mato que ficou imóvel enquanto eu a observei e sumiu depois do tiro com uma rapidez e um peso que nenhum animal daquele mato produziria. Eu mostrei as fotos para 3 homens diferentes ao longo dos anos, homens que conheciam aquela região como eu conhecia, criadores, pescadores, gente de terra. Mostrei sem contar o contexto, só pedi que olhassem as marcas no chão e no tronco e me dissessem o que tinham feito aquilo. Nenhum dos 3 identificou. Um ficou quieto por um tempo longo olhando para a foto do tronco e então devolveu o celular sem comentário nenhum, o que foi a resposta mais expressiva das 3. Você aprende muito sobre o que uma coisa é pelo jeito que as pessoas reagem quando não conseguem nomear ela. Seu Benedito morreu alguns anos depois daquela época. Eu fui ao velório e fiquei olhando para ele na urna pensando em tudo o que ele sabia e que foi embora com ele. Esse tipo de conhecimento não se escreve, não se publica, não se arquiva em lugar nenhum. Vive em pessoas e morre com pessoas. E cada geração que decide chamá-lo de superstição perde mais um pedaço dele. O que resta são histórias soltas, fragmentos. Gente como eu que viveu algo e não sabe direito que nome dar. E os avisos que continuam chegando pelas margens da água para quem não recebeu a transmissão de que devia prestar atenção. Padre Cláudio me contou meses depois que o registro que ele tinha feito sobre a minha propriedade tinha sido enviado para um conjunto de documentos que a diocese mantinha sobre ocorrências desse tipo. Disse que esse conjunto era mais extenso do que eu imaginaria. Eu perguntei se havia alguma forma de acessar esses documentos, de ler outros relatos, de entender se o que aconteceu comigo havia acontecido com outras pessoas naquela mesma margem do rio. Ele disse que esses registros não eram de acesso simples, que eram mantidos com cuidado justamente porque o tipo de atenção que podem atrair quando expostos sem contexto faz mais mal do que bem. Eu entendi o que ele estava dizendo. Há conhecimentos que precisam de moldura para ser transmitidos com segurança, e a moldura certa é rara. Eu não voltei para aquela propriedade depois que saí. Meu filho mais velho vendeu o terreno anos depois, quando eu já estava morando na cidade com a irmã de Fernanda, depois que Fernanda foi embora antes de mim, 10 anos atrás, daquela doença que não escolhe hora nem lugar. Eu pedi para o meu filho não dar detalhes sobre a história do lugar para quem comprou. Não porque eu quis prejudicar alguém, porque eu honestamente não sei o que dizer sobre aquele lugar que seja verdadeiro e útil ao mesmo tempo. Sei que algo aconteceu lá. Não sei se aconteceria de novo. Não sei se é o lugar que carrega isso ou se eram as pessoas que carregavam, e o lugar só foi o ponto de encontro. Essa é a pergunta que ficou comigo por mais de 20 anos e que eu não respondi a contento. A coisa veio pela beira da água, como disse o velho. Veio porque havia algo que a chamou, como disse seu Benedito à sua maneira. E foi embora, ou parou, ou completou o que veio fazer. Mas o lugar continua lá. O rio continua correndo pelo mesmo trecho. As árvores cresceram, os antigos morreram, gente nova comprou a terra e provavelmente não sabe nada de nada. E eu fico me perguntando, nos meses de calor, quando o rio baixa e a lama das margens fica exposta, se o que estava lá ainda considera aquele pedaço de água como território familiar.
Se o interesse passa com as pessoas ou fica com o lugar? Não tenho resposta. Nunca tive. O que eu tenho é o relato mais honesto que consigo fazer de 3 semanas que mudaram a forma como eu enxergo o mundo. Não me tornei supersticioso, não virei pessoa de aceitar qualquer história sem critério. Mas aprendi que critério não é o mesmo que fechamento. Que exigir explicação dentro dos limites do que você já conhece é uma forma honesta de pensar, mas não é a única forma, e às vezes não é suficiente. O mundo é mais antigo do que os nossos sistemas de explicação. E em certas margens de certos rios, em noites de silêncio errado, isso fica muito claro. O que ficou de tudo isso não é medo. O medo passou com o tempo, foi ficando menos agudo, menos presente no corpo. O que ficou é uma consciência diferente do espaço entre as coisas. Entre o que a gente vê e o que existe. Entre o que a gente nomeia e o que recusa ser nomeado. Esse espaço sempre esteve lá. Eu só precisei de uma forma alta demais num tronco e um cheiro que não tinha o direito de ser adocicado para aprender a respeitá-lo. Meu avô construiu aquela propriedade com as próprias mãos. Meu pai cresceu nela. Eu criei meus filhos nela. E em alguma margem daquele rio, em alguma noite que eu não escolho lembrar com detalhes, algo olhou para a janela da minha cozinha de fora enquanto eu olhava de dentro. Não sei o que era. Sei que era real. E sei que essa combinação, real e sem nome, é a coisa mais pesada que eu já carreguei na vida. Há coisas que os mais velhos sabiam que a gente jogou fora com pressa demais. Não tudo o que eles sabiam era verdade, não estou dizendo isso. Mas havia em certos conhecimentos antigos uma atenção ao mundo que a gente perdeu quando decidiu que entender era o mesmo que controlar. Não é. Nunca foi. E certas margens de certos rios ainda estão aí para lembrar disso para quem precisar da lição do jeito mais difícil. Eu sou um velho agora. Fico cansado de carregar certas coisas sozinho. Esse relato é a forma que encontrei de distribuir um pouco desse peso. Não para assustar, não para convencer, mas porque tem verdade aqui que merece existir fora da minha cabeça antes que eu vá embora. Que fique em algum lugar. Que alguém leia ou ouça e reconheça, porque reconhecimento é o que histórias assim precisam para não morrer junto com quem as viveu. E agora eu quero te fazer uma pergunta, você que ouviu tudo isso até o fim. Pensa bem antes de responder. Se numa madrugada você acordasse com um cheiro que não deveria estar ali, e o seu cachorro estivesse tremendo num canto, e do lado de fora da janela houvesse algo parado te olhando, você teria coragem de abrir a janela para ver o que era? Ou você ficaria do lado de dentro, esperando o cheiro passar, como a maioria de nós faz com as coisas que não sabemos nomear? Responde nos comentários, eu quero saber. Se essa história chegou até você de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais do que isso aqui esperando para ser ouvido.